RFI Convida. Adriana Brandão. O RFI Convida recebe hoje a atriz franco-brasileira Janaína Suodô. Ela estreia nesta sexta-feira no Teatro Colombier de Bagnolet, periferia de Paris, a peça Ninho. O texto é do espanhol-catalão Marc Garcia Coté e a direção de Bruno Guida. O espetáculo foi criado inicialmente em português em 2020, durante o lockdown imposto pela pandemia, apresentado online a partir de teatros de São Paulo e chega agora para o público parisiense numa versão em francês. Olá, Janaína, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da RFI. Olá, Adriana, obrigada pelo convite. Janaína, a estreia em Paris será a primeira encenação da peça Ninho com público? Exatamente. No Brasil, a gente acabou criando Ninho em outubro de 2020, porque por várias questões a gente precisava criar a peça até o final do ano. E com o confinamento, a gente se viu não só fazer a peça online ao vivo, em live streaming, mas até todo o processo de ensaio. Quem ensaiava era eu, o Bruno, né, o diretor, o Victor, o assistente, tomando todas as medidas possíveis, né, mas toda a equipe de criação assistia uns ensaios por Zoom, então isso foi uma maluquice, né, para a época, assim. Mas foi uma estreia mesmo assim, né, dadas as circunstâncias, muito, muito bacana. Então a expectativa agora é grande. Muito, eu não vejo a hora de fazer para um público de verdade, digamos, porque é uma peça onde justamente a gente, né, eu tô no palco, eu brinco o tempo todo, assim, tem uma relação ativa com o público do começo ao fim. E como foi essa passagem do texto em português, que, aliás, você assina a tradução do texto do português, do espanhol para o português, e essa passagem agora para o francês, a mesma intensidade, Janaína? Então, na verdade, Adriana, eu traduzi do francês, porque o Marc, ele acabou traduzindo para o espanhol, depois ele traduziu para o francês, e aí eu achei melhor por eu, enfim, claro, ter mais familiaridade com o francês, de traduzir do francês. Eu confesso que para mim, como atriz, passar de uma língua para outra é um exercício um tanto difícil, assim, porque é reaprender, né, um texto. Não reapropriar. Somente, exatamente, não é só uma questão de memória, assim, porque muita gente me pergunta: poxa, deve ter sido super difícil, né? Sim, tem essa questão da memória, mas além disso é todo um corpo, é toda uma embocadura, né? Que está acostumada com o português e aí é passar para o francês. Mas está sendo super gostoso. Eu e o Bruno, a gente está quase preferindo agora a versão em francês. Janaína, como você disse, você está em cena sozinha. Sim. Ninho, ou ni, em francês, é um monólogo desencadeado por um acidente aéreo, mas um monólogo que mostra um ninho de vozes, é isso mesmo? Exatamente. O que desencadeia, digamos, a voz dela, né, é esse acidente aéreo e você se depara com várias memórias dela, assim. Eu sempre digo que como se fossem sinapses do cérebro dela, então vai tudo muito rápido. E aos pouquinhos eu imagino, você como público, você vai juntando, né, uma coisa a outra, porque não é uma peça linear. Uma narrativa fragmentada. É super fragmentada, e aí você acaba entendendo o porquê do trauma dela, e porque é esse ser que se encontra num limbo, ou num acidente aéreo, enfim. Pois é, apesar desse tema forte, uma tragédia que revela outros traumas, do clima de assombro, vocês escolheram o humor e uma linguagem que flerta com a bufonaria. Por que essa escolha, Janaína? Então, o texto em si do Marc ele é um texto que não só, claro, é maravilhoso, causa imagens muito fortes, muito bonitas, mas ele também, em vários momentos, ele coloca quase em questão o que é a beleza, o que é a feiura. E o Bruno, que tem já um trabalho com bufão, enfim, já de alguns anos, ele achou que
fosse um caminho mais interessante para justamente a gente não tratar desse texto de forma dramática, digamos, né? Como se eu, Janaína, interpretasse realmente essa menina que sofreu um trauma na infância, mas como digamos, com utensílios, se eu posso dizer isso assim, ferramentas da bufonaria, como é que a gente podia chegar nesse tema que é tão delicado, justamente entretendo o público, porque a gente acredita que com justamente logo depois de uma risada, de uma digamos, o público explode de rir por algo que eu vou criar em cena e logo depois vem uma porrada, a gente acredita que acaba tocando mais o público, assim, a mensagem de alguma forma chega de uma forma mais forte. E justamente falando em mensagem, o que Ninho, né, um trauma de antes revelado, desencadeado por um trauma de agora, o que ele fala para o mundo de hoje? O que ele revela do mundo de hoje? Eu como mulher, eu espero que dar voz a essa pessoa que sofreu esse trauma quando mais nova e como é difícil justamente se permitir, né, também ter um lugar de fala e conseguir falar sobre isso. E tanto é que, mais uma vez, como muitas vítimas, né, de abuso, de estupro, enfim, nunca é fácil falar sobre isso. E eu acredito que ela, justamente na peça, ela não consiga nem falar disso de forma linear. Isso prova que ponto é difícil, né? E como ela, como criança, enfim, como a gente acredita que um momento que esse abuso aconteceu, você acaba quase inventando outras narrativas para justificar aquilo que aconteceu. É muito louco, assim, o que o trauma pode causar num ser humano, né? Por isso uma voz, um monólogo, mas que no fundo é um coletivo. Sim, exatamente. E também eu acredito que o Bruno tem disso também, né? Não sou eu, Janaína, interpretando só um personagem, né? É algo, sim, mais coletivo. Janaína, como é que foi essa colaboração? Vocês se conhecem há muito tempo? Você, o Bruno, o Guida e o dramaturgo Marc Garcia Coté? Sim, então eu e o Bruno, a gente se formou no Teatro Escola Célia Helena há 20 anos, faz bastante tempo. E a gente estava até falando disso... Em São Paulo? Em São Paulo, sim, no Brasil. E a gente estava até falando disso outro dia. A gente somos 5, assim, dessa turma, que a gente continua muito... a gente se acompanha, não que a gente more nas mesmas cidades, mas a gente se acompanha artisticamente, a gente trabalha juntos. E o Marc, a gente se encontrou no Conservatório Nacional de Paris... onde você também estudou. Onde eu também estudei, então, depois do Célia. E já faz 15 anos também. Então, são realmente grandes amigos e grandes parceiros artísticos. Janaína, então, vamos falar um pouco agora de você. Você, então, é franco-brasileira, formada em São Paulo, como você acabou de dizer, e no Conservatório Nacional de Paris. Sim. Já atuou em várias peças de teatro, mas também no cinema, tanto em português quanto em francês, e recentemente também começou a dirigir. Como é transitar entre essas duas cenas teatrais, Janaína? Não é fácil. Imagino. Até porque a gente tem, né, um oceano entre os dois países, mas tudo começou quando eu voltei para o Brasil em 2012. A vontade que eu tinha de que textos contemporâneos franceses que me tocavam de alguma maneira, eu queria trazê-los para o Brasil. Eu falei, bom, como fazer isso? Então, vou eu colocar a mão na massa, começar a traduzir textos que eu gostaria de produzir aqui. E aí, aos pouquinhos, conversando, enfim, trocando com pessoas que foram muito importantes nessa trajetória, como a Anne Kessler, da Comédie Française, quando eu traduzi o Término do Amor, do Pascal Rambert, ela falou, Jana, você só não traduziu a peça como você já tem ideias de mise en scène, por que você não dirige você mesmo? Eu
Falei, meu Deus, não, que medo! E graças a ela, outras pessoas como o Willy Biondani também, no Brasil, um diretor de cinema muito querido, com quem eu trabalhei no filme Além do Homem, foram pessoas que me empurraram de alguma forma e fizeram com que dirija o que você está traduzindo, né? Não só fique na tradução. E foi assim que eu também dirigi o Big Shoot, do Kofi Kaolé. E entre os dois países, além do oceano, tem também políticas culturais muito diferentes. Muito diferentes. Eu estava lendo ainda hoje de manhã como tem longas no Brasil nesse momento que não estão conseguindo finalizar suas produções porque verbas estão travadas na Ancine. É deplorável, assim. Peças também de amigos meus. O próprio Bruno teve muita dificuldade com uma última peça que ele dirigiu, porque a Rouanet está bloqueada também, enfim. Não tem comparação nesse sentido, questões de apoio e subvenções, né, culturais entre o Brasil de agora e esperemos que em outubro isso mude. Muito obrigada, Janaína Suodô, atriz franco-brasileira que participou do RFI Convida de hoje. Muito obrigada, Adriana. Então, para os ouvintes e internautas da RFI Brasil, fica a dica, a peça Ninho, de Marc Garcia Coté, direção de Bruno Guida e atuação de Janaína Suodô, em cartaz no Teatro Colombier de Bagnolet até 19 de abril.